6 milhões de judeus foram mortos pelo nazismo nos campos de concentração. O Talibã recruta crianças para serem homens-bomba. O genocídio indígena no Brasil começou com a chegada de Pedro Álvares Cabral e ainda não acabou. Negros são a maioria de mortos pela polícia em 5 estados brasileiros. A Ku Klux Klan perseguia e matava negros, judeus, católicos, homossexuais. Chegou a contar com 4 milhões de integrantes. A guerra que aflige com seus esquadrões o mundo é o tipo perfeito do erro da filosofia. A guerra, como tudo humano, quer alterar. Mas a guerra, mais do que tudo, quer alterar e alterar muito e alterar depressa. Mas a guerra inflige a morte, e a morte é o desprezo do universo por nós. Tendo por consequência a morte, a guerra prova que é falsa. Sendo falsa, prova que é falso todo o querer alterar. Deixemos o universo exterior e os outros homens onde a natureza os pôs. Deixemos o universo exterior e os outros homens onde a natureza os pôs. Tudo é orgulho e inconsciência. Tudo é querer mexer-se, fazer coisas, deixar rastro. Para o coração e o comandante dos esquadrões, regressa aos bocados o universo exterior. A química direta da natureza não deixa lugar vago para o pensamento. A humanidade é uma revolta de escravos. A humanidade é um governo usurpado pelo povo. Existe porque usurpou, mas erra porque usurpar é não ter direito. Deixar existir o mundo exterior e a humanidade natural. Paz a todas as coisas pré-humanas, mesmo no homem. Paz à essência inteiramente exterior do universo. A ONU publicou que 40% dos norte-coreanos precisam de ajuda humanitária. Ainda assim, os seus governantes esbanjam dinheiro em comidas, iates, carros e roupas de grife. Nelson Mandela passou 27 anos na prisão. Martin Luther King Jr. foi assassinado. Malala, 15 anos, sofreu um atentado terrorista pelos talibãs. Olga Benário foi entregue aos nazistas e assassinada na câmara de gás com mais 199 prisioneiras. Em 1945, Hiroshima e Nagasaki sofreram bombardeios nucleares pelos Estados Unidos. Professores foram recebidos com balas de borracha pela polícia em uma manifestação. Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, Haiti, Honduras, Guatemala, Panamá são alguns dos países que sofreram ditaduras militares e civis. Era ontem, o nosso último dia de ventura. Foi para Troia o começo da morte. Do alto da muralha, nessa manhã, via perder de vista a praia e o mar desertos. A frota grega tinha desaparecido. Só, no meio da planície, um grande cavalo com 4 rodas, um cavalo de madeira com arreios de ouro cintilante.
Do alto da cidade, os troianos viram o cavalo e gritaram: "A guerra acabou! Os gregos levantaram o cerco, acabaram os nossos sofrimentos." Toda a gente cantava e se beijava e se abraçava no meio da rua, os velhos e as virgens. Toda a gente cantava enquanto o grande cavalo de madeira era levado em festa até o templo de Atena. Durante toda a noite cantamos e dançamos até cair. Exaustos pela alegria, repetíamos em voz baixa: "A paz, a paz, a paz." Depois se apagaram uma a uma na casa as lamparinas, e nas ruas as tochas fumegantes. Não há pior mentira que a felicidade. Fascina na aparência e não deixa ver a besta imunda que oculta. Era meia-noite. As casas ainda repercutiam o som dos nossos cantos quando o grito da morte rompeu. Os gregos, saídos de dentro do cavalo de madeira, trouxeram agonia e infâmia para Troia. Os troianos eram mortos em suas casas, degolados em suas camas, assassinados em seus lares, viúvas violentadas, jovens massacradas. Acabava o último dia de ventura e começava o primeiro dia do nosso fim. Em 2018, Marielle Franco foi assassinada. Países da Europa fecham as fronteiras para os refugiados. Covid-19, os Estados Unidos pagam mais caro e ficam com uma remessa de máscaras chinesas destinadas à França. Uma mãe morreu baleada enquanto tentava salvar o filho de um tiroteio. 2 crianças foram mortas enquanto brincavam com bombas no Afeganistão. Em 2011, os Estados Unidos sofreram um atentado terrorista a mando da Al-Qaeda, grupo fundamentalista religioso islâmico. Cerca de 3.000 pessoas morreram. Mais um líder indígena Guajajara foi encontrado morto no Maranhão. Polícia dispara 80 tiros contra o carro de uma família, por engano. Dobrou as roupas vagarosamente, as poucas peças surradas, doadas em sua maioria. Ajeitou-as com cuidado e colocou-as numa sacola de mercado. Deixou o corpo entregar-se à água fria e não se importou que lhe doessem os ossos. Pensava em suas perdas. Pensava nas dores da sua alma. Precisaria de quantas vidas para esgotar a angústia que sentia? Sentou-se numa cadeira velha e barulhenta. Ficou ali. Olhar perdido. Olhava para dentro, para o passado, para o instante da ruína. Não havia passarinhos cantando.
As formigas desistiram de carregar as migalhas de comida porque não haviam nem sequer migalhas. Não havia relógio, nem nada de valor. Levaram tudo. Era quase 9 horas. Oh, estava perto das 3 da manhã, era impossível de saber e também não faria diferença. Algumas coisas são atemporais. O vazio é uma delas. Percebeu que o corpo já havia secado? Tremia levemente. E escolheu a camisa amarela, a calça jeans. Algumas coisas são atemporais. A dor de uma mãe é uma delas. Pegou a sacola, deixou os escombros que um dia fora sua casa. Não voltaria mais. Cruzaria o oceano, cruzaria o continente. O caminho seria perigoso, eles disseram. Mas ficar não era uma opção. Quase olhou para trás, mas conteve-se. No cantinho do portão azul destroçado, ainda estava a marca branca de 2 mãozinhas. Agora, só mais uma lembrança.